determinação de Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, vai ter início a cerimónia de condecoração de personalidade civil. Medalha Dom Afonso Henriques, Mérito do Exército. Reconhecendo as excelentes qualidades técnico-profissionais e o extraordinário desempenho que demonstrou enquanto militar na Divisão de Fotografia e Cinema dos Serviços Cartográficos do Exército, onde foi responsável pela dobragem de dezenas de filmes de instrução, pela instrução de cursos de Fotografia e Cinema e pela realização de curtas-metragens, destacando-se no filme Cartografia, Arte e Técnica, premiado com uma menção honrosa em 1969 no 4º Festival Internacional do Filme e da Fotografia Militares, que decorreu em Versalhes, em França. Também, atendendo à profícua colaboração que tem desenvolvido com o Centro de Audiovisuais do Exército, em particular nos últimos 5 anos, demonstrando total disponibilidade, elevada competência e invulgar empenho pessoal, através da apresentação, realização e locução do vídeo 100 anos de memória viva do Centro de Audiovisuais do Exército, bem como da locução dos videoclipes evocativos da memória do General Loureiro dos Santos e dos 103 anos de história do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Atendendo igualmente ao seu inestimável contributo para o desenvolvimento e promoção da imagem do Exército, bem como para a relevância do papel das Forças Armadas junto à sociedade, através de uma locução de videoclipes de divulgação das atividades do Exército e dos seus comandos, direções e unidades e órgãos, e considerando a forma altamente profissional, digna e dedicada como ao longo de mais de meio século tem relacionamento baseado na cordialidade e elevada consideração, de que resultou evidente honra e ilustre para o Exército Português, é agraciado com medalha Dom Afonso Henriques, Mérito do Exército, primeira classe, o excelentíssimo Dr. Júlio José de Pinho Isidro do Carmo. Estamos a homenagear uma pessoa e eu permito-me traçar as características da pessoa que acabou de ser homenageada pelo Exército e que eu tive o privilégio de impor uma condecoração, a nossa condecoração do Exército. Em primeiro lugar, dizer que é para nós uma satisfação, até pessoal, mais do que institucional, de conhecer o Sr. Dr. Júlio Isidro, mais conhecido por Júlio Isidro, o percurso que teve, entrou pelas nossas casas em décadas, e foi sempre uma pessoa por quem tivemos uma atração especial pela simpatia, por tudo o que tem feito, obra feita, e permita-me também a satisfação, em nome do Exército e em meu nome, de conhecer a sua querida família, a sua senhora Sandra, as suas filhas Francisca e Mariana. Traçar também, não é novidade, as características pessoais do Dr. Júlio Isidro, de simpatia, de sentido de humor. Nós sempre notamos isso em tudo o que faz, mesmo em algo que seja um pouco mais sério, etc. O Dr. Júlio Isidro sempre primou as suas intervenções por um grande sentido de humor, por uma grande cordialidade. Resta-me terminar felicitando, desejando as maiores felicidades ao Dr. Júlio Isidro, à sua querida família e aos amigos mais próximos, desejando essencialmente saúde, maiormente em tempos de Covid e outros, os sucessos pessoais, familiares, profissionais e também para a família. Dr. Júlio Isidro, contamos consigo, o Exército, naquilo que puder, também prestará os seus préstimos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu faço sempre questão de andar bem aprumado, bem ataviado, como se diz na tropa, não é? Mas quando eu fazia um programa quinzenal sobre o Exército e sobre as Forças Armadas na televisão, como eu estava lá, levava só o blusão, a camisa, a gravata e ficava com a roupa por baixo, estava sentado atrás de uma secretária e dizia o que tinha a dizer. Só que há um dia que eu estava de jeans e sapatos de camurça e disseram-me o seguinte: chegou agora mesmo para dar uma entrevista o Sr. General Spínola. Imaginem. Portanto, aconteceu que eu não gravei logo, escondi-me na casa de banho
até o Sr. General dar a entrevista, ir-se embora e depois eu voltar a entrar para o estúdio, porque imagino quais teriam sido as consequências. Talvez não estivesse agora aqui a ser condecorado, penso eu, se ele me tivesse visto nessas condições. E, finalmente, eu tenho um conceito muito especial em relação às Forças Armadas, ao Exército, particularmente ao Exército nesta altura. Acho que ainda bem que há Exército, ainda bem que há Forças Armadas, ainda bem que há armas, porque talvez com as armas, as Forças Armadas, o Exército, nós consigamos ter a paz. Os senhores são projetores, são autores da paz, não são homens de guerra. Muito obrigado. Sinto-me perfeitamente integrado de novo no Exército, portanto, voltei a pertencer à minha tropa, e ainda bem. E por outro lado, dizer que a amabilidade, a elegância também faz parte dos senhores que têm armas. Isso é que é mais bonito. Muito obrigado.